Job capítulo 2, versículo 1. Escrito está: Job pierde su salud. E sucedió que um dia, quando os hijos de Deus vieram apresentar-se delante do Senhor, vino também Satanás entre eles para apresentar-se delante do Senhor. Para apresentar-se delante de quem? Delante do Senhor. E o Senhor dijo a Satanás: ¿de onde viene? Então Satanás respondió ao Senhor e dijo: de recorrer la tierra e de andar por ella. Amém? Então, mírame a mim, por favor. Satanás lhe respondeu: de recorrer la tierra. Por aí ando, recorrendo-la. E se ele anda recorrendo, é porque ele está buscando. Ele está buscando, ele ha buscado. É isto o que nós outros queremos que você entenda. Que anda buscando Satanás? Vamos seguir aqui. Aí disse assim, versículo 3. E o Senhor dijo a Satanás: te has fijado em mi siervo Job? Porque não há outro como ele sobre a terra, homem intachable, recto, temeroso de Deus e apartado del mal. E ele todavia conserva sua integridade. Aunque tu me incitaste contra ele, para que o arruinaras sem causa, respondeu Satanás ao Senhor e dijo: fiel por fiel, se todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano e toca su eixo e su carne, verás se não te maldice em tu mesma cara. Seguimos. E o Senhor dijo a Satanás: e aqui, ele está em tu mano, pero guarda tu vida. Satanás salió de la presencia del Senhor e hirió a Job com llagas malignas desde la planta del pie hasta la cabeça. E Job tomou tiesto para rascar-se, mientras estava sentado entre las cenizas. Então sua mulher lhe dijo: aún conservas tu integridade? Repite comigo, por favor: maldice a Deus e muérete. Amém? Então, o diabo estava buscando. Ele estava aqui? Buscando. E ele sigue buscando homens e mulheres, personas a quem ele pueda quê? Destruir sua vida, causar-lhe dano a uno. E se esta persona não está bajo a proteção de Deus, ella vai sofrer hasta la muerte, hasta morir. Então, a esposa de Job lhe dijo: maldice a Deus e quê? E muérete. Então, Job estava perdendo a família, começou uma crise em seu matrimônio por la enfermidade. Seguimos. Pero ele le dijo: como habla qualquer mulher nécia, has hablado. Aceptaremos el bem de Deus e não aceptaremos el mal. Em todo esto, Job não pecou com seus lábios. Mira-me a mim, por favor. Por que leímos esta parte e não vamos ler toda a história de Job? Só para que entendamos o que vamos falar ahorita. Então, Job perdeu sua saúde. A saúde provocou uma crise em seu matrimônio.
em su matrimônio, perdão. Sua enfermidade provocou crises em su matrimônio. Quando ele mais necessitava de apoio, sua esposa lhe dijo: maldice a Deus e muérete. Se você ler toda a história, você vai ver que Job perdeu sua família, seus filhos morreram, e Job quedou sem nada. Pero todos esses problemas têm uma raiz. Tem quê? Uma raiz. Todos os problemas de ele e todos os problemas de uno têm uma raiz. Que deve ser quê? Cortada. Capítulo 3 do mesmo livro, por favor, versículo 25. Escrito está: pois lo que temo viene sobre mim, e lo que me aterroriza me sucede. Amém? Amém. Lo que temo viene sobre mim, e lo que me aterroriza me sucede. Então, mira-me a mim, por favor, vou ler algo para vocês aqui. Lo que disse o bispo: las pérdidas e los dolores têm o poder de revelar lo que está guardado em lo mais íntimo del ser humano. Job começava a ter a valiosa percepção de si mesmo. El miedo al futuro. El miedo quê? Tudo o que sucedeu era o que já estava onde? Adentro dele. Eu tenho medo de arriesgar-me e ser feliz na vida amorosa. Então, este medo vai produzir, vai dar vida a este problema. Compreende isso, sim ou não? E disse assim, mira, medo ao futuro, ok. O medo ao futuro a ser abandonado por Deus e a perder seus favores estava oculto em sua alma. Ele tinha medo de perder o quê? O que tinha. E que passou? Lo perdeu. Contesta em sua mente, você tem medo de quê? Ou seja, você tem que vencer este medo. Você tem que vencer o medo. Porque este medo é o que vai e que ha dado vida a todos os problemas que você está passando. É este medo. Você vence o medo, você corta de raiz o medo, você vai vencer todo. Mira, isso é muito forte. Tinha medo de perder seus favores. Estava oculto em sua alma. E isso o afligia. As escrituras afirmam que a fé chama a las coisas que não existem como se existieran. É decir, trai a la realidade lo que aún não existe. Trai a la realidade lo que aún não existe. Job tinha medo de perder sua família. Que passou com ele? La perdeu. Ele tinha medo que o Todo-Poderoso, por decirlo assim, o abandonara. Supostamente Deus, compreende sim ou não? Não o abandonou, pero deu permisso. Então, é necessário vencer o medo que llevas adentro suyo. Alguém lhe dijo a usted: te vou a destruir. Eu te vou a destruir. Não vai quedar-se comigo? Não vai casar-se comigo? Tu não vais casar-se com quem? Com nadie. E este medo entrou, e aí está. E nós podido encontrar a alguém. Então, não serás feliz, porque tem dentro seu este medo. Sim, me explico ou não? Sim. Lo que me estás haciendo a mim, tu vas a ver. Tus hijos vai ser o mesmo para ti. Para que aprendas.
para que sienta lo que eu sinto, graças. E uno começa a pensar, e é exatamente o que está passando. Compreende, sim ou não? Vamos aqui. Aí disse assim, mira. Es decir, trae la realidad a lo que aún no existe. Por outro lado, el miedo também tem poder creador. Aliado a la duda, produce tormento e ansiedade e é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Pero la fé en el Deus eterno traz seguridade, sossego e paz. Permita-me falar algo para vocês aqui. Há pessoas que, a ver se me hago entender, ajuda o pastor. Há pessoas que se auto-maldicem, me explico? Sim. Maldice a si mesma. Maldito seja o dia que nasci. Maldito seja o dia que nasci. E a pessoa se dá conta que para ela todo é difícil. E ela já pensa, caramba, que me está sendo? Não ela. Você está maldiciando. Maldito o dia que nasci. ¿Por que nasci? ¿Por que nasci? Então, o diabo, o que hablamos, o diabo está aqui, recorrendo a terra, esperando que uno le abra a puerta. Maldito el dia que nasci. Bueno, permítame entrar. Já lhe deu com as palavras que hablaste. Le deu permisso que entrara. Ele entra e ha hecho de la vida dessa pessoa um inferno. E foi uno mesmo que se maldijo. Maldito el dia que nasci. Então ele abriu a porta. Por que nasci nesta família? Por que nasci nesta família? Em um momento de enojo, de coragem, por um problema, na situação, com você, com irmãos, com mamá, papá, com a família. Por que nasci nesta família? Então, o diabo que anda recorrendo, buscando puertas, ele entra. Ok, eu me encargo em descomponer sua família. Eu me encargo em alejar-se de eles, para que um esteja enojado com o outro. Eu me encargo a ser com que o irmão vá para allá, a mamá se separe do papá. Eu me encargo, já que não lhe gusta esta família, eu me encargo de descomponer-se lá. Por que nasci nesta família? Então, a pessoa, sem dar-se conta, ela não tem esta percepção, ou esse discernimento espiritual, que todas estas palavras e pensamentos é lá que ha dado vida a uma maldição. E não ha podido liberar-se de isto, porque não sabe, por supuesto, a origem de todo. Então, por que nasci? Nasci para sofrer. Aí mira a coerência. A pessoa busca a nós outros, obreiros, obrerasmo na oração, porque não aguento mais esta vida, não aguento mais sofrer. Então, o obreiro, o pastor, hace a oração, porque a pessoa já não aguenta sofrer. Pero quando ela sai por aquela porta, sigue os mesmos pensamentos. Eu nasci para sofrer. Então, a oração de uno se cancela. Porque é do que uno crê, é do que uno pensa, nasci para sofrer. Então, se eu creio que nasci para sofrer, quem poderá ser-me feliz? Nadie. É do que eu creio. Então, a pessoa sofre, está sofrendo, porque ela, às vezes, se maldice. Se por si só.
Mira, me destina a sofrer. És mi cruz, és mi karma, és la vida que me tocou. Então, se és la vida que me ha tocado, que me tocou a viver, então é incoerência que eu busque por um câmbio, por uma transformação. É incoerência que eu diga, por que estou sofrendo, se eu creio que é a vida que me tocou, és mi cruz. Não sei se me explico. Então é necessário, amigo meu, amiga minha, um câmbio de pensamento, um câmbio de vocabulário. Quando anduvimos afuera, teníamos um vocabulário de pessimismo, de fracassos, de derrotas, um vocabulário grosseiro, um vocabulário, enfim, malo, muito malo. Teníamos um vocabulário. E quando começamos a buscar a Deus, às vezes uno sigue com o mesmo vocabulário. Não cambia. Então, na vida não vai cambiar. Então é necessário um câmbio de vocabulário, é necessário um câmbio de pensamento, é necessário um câmbio de ideias, é necessário um câmbio de atitudes, é necessário um câmbio adentro suyo, desde adentro hacia afuera. Nasci para sofrer, não, eu nasci para vencer. Compreende sim ou não? Sim. Por que nasci nesta família? Para que lute por ela. E você seja o pilar, a coluna espiritual de sua casa, e que a salvação de los suyos comece por você. Por isso você nasceu nesta família. Amém. Porque Deus elegeu você para lutar por aquele irmão, por aquela irmã, por aquele familiar problemático. Deus elegeu você para lutar por ele. Por isso você nasceu nesta família. É por isso. Você nasceu para levar vida para eles. Por isso você nasceu nesta família. Então, as pessoas cargam, levam maldições, às vezes porque ela mesma se automaldice. E o diabo se encarga de fazer todo aquilo que uno habla, pensa. Ele se encarga de fazê-lo todo. Ele só necessita de uma palavra, de uma porta, de uma brecha, um destello. Ele entra. Ele mete lá na nariz e aí vai com todo. E destrói. Somos gente pobre. Me falta o dinheiro. He passado por uma carência econômica, pero não puedo intitular-me como gente pobre. Porque senão, o espírito que causa e ha causado o problema econômico não vai sair, porque porque uno mesmo se siente, se vê, se auto-intitula. Nasci pobre e pobre morirei. Então, pastor, ora para que Deus me prospere. O pastor, ora, se é prosperado em nome de Jesus. Pastor, sou dizimista e não prospero. Pastor, sou ofrendante e não prospero. Pastor, hago meus votos, não é prosperado. Que passa? Porque, quiçá, adentro de uno está o pensamento, a palavra, o sentimento, nasci pobre, pobre morirei. Então, aún sendo dizimista, você não vai prosperar. Porque é do que está dentro suyo. Este pensamento, estas palavras, então, um câmbio de pensamento, um câmbio de vocabulário. Um câmbio de vocabulário. Então, a pessoa vai ver-se livre de la maldição. Se é que uno la echou ou porque uno se maldijo, maldice, vai sair. Porque houve um câmbio de pensamento, houve um câmbio de vocabulário. Sou tonto. Nunca aprendo. Compreende sim ou não? Conosce pessoas assim? Todo lo nuevo
és um desafio. Tu não és que uno és tonto. Todo lo que és nuevo para qualquer és um desafio. És com empenho, dedicação, determinação, perseverança. Me explico, sim ou não? Sim. Pero uno começa e já se auto-intitula: ah, não sou bueno para aprender, é que sou tonto mesmo. Então não vá aprender, não vá crescer, não vá avançar, porque eu não quero que uno avance, porque os demais não querem que uno avance, não, é porque uno mesmo se vê, com todo respeito, tonto. É porque uno mesmo se vê como, é que não pode, é que eu sou assim. Então, se uno és assim, crê que és assim, então nada e nadie poderá cambiá-lo. Mira para o muchacho, mira para a muchacha, para o familiar que tem problemas, que sai de um vício. Aí mira para o familiar que tem um problema de vício, qualquer outra situação, lo vê, lo mira e diz: este muchacho não vai cambiar. Não tem medicina para este muchacho. Pastor, por favor, ora pela foto de minha hija. Ora pela foto de meu hijo. Oh, Deus mío, cambia a família, bendice a família, Senhor, restaura a família, libera deste vício desgraciado. Oh, Deus mío, em nome de Jesus. E não cambia. Porque adentro de um está o pensamento: não tem remédio para este chavo. Siga igual, não, ele não quer, não. Então, a persona ha sido responsável por estes problemas. Ela ha sido responsável. Então, é necessário um câmbio de quê? Duas coisas que falamos. De pensamento, um câmbio de vocabulário. Há que haver este câmbio. É que sou feio. Ou não há pessoas assim? Sim ou não? É verdade. É que sou feio. Amigo, amiga. Você é original. Você é único. Você é único. Não há nada como você. Deus, isso questão de que cada de nós outros tenha a exclusividade de ter uma sola huella. La sua não é como a minha. Não há nada neste mundo que tenha uma huella como a minha. Porque eu sou para Deus especial. La niña de seus olhos. Você é original. Original. Então você não pode cambiar ou querer ser quem você não é. Ser você mesmo. Você é uma persona hermosa, uma persona bonita. Você é a imagem, a semelhança de Deus. Todo és, todo empieza, todo tem uma raiz. Todo tem uma raiz. E esta raiz pudo ser sembrada, plantada com uma palavra, com uma frase, com um pensamento, com algo que você escutou, não sei. Porque não tenho suerte. Você não deve depender de suerte. Devemos depender da palavra. Lo que está escrito. A palavra de Deus. Não dependemos de suerte ou mala suerte. Ele que obedece, ele que crê na palavra de Deus, depende da promessa, do que está escrito. Não de mal ou de boa suerte. Amém? É verdade. Nos dá risa, pero é verdade. Então, estes pensamentos, estas palavras, estas frases que o ser humano mesmo alimenta dentro de si, ha sido o causante de maldições e problemas. E uno queda como louco. Por quê? Por quê? Por quê? Porque uno mesmo.
Então, vamos a ser isso.